Esta semana, Pedro Mexia considera-se maia para comentar a profecia de que Portugal estará sempre no século XIX. João Miguel Tavares declara-se autodeterminado por causa da Catalunha e Ricardo Araújo Pereira sente-se Napoleão por causa dos bustos. Está reunido o Governo Sombra a partir do auditório repleto do Centro Cultural de Belém. Ora viva, sejam bem-vindos, os que nos ouvem na rádio, os que nos veem na televisão e em streaming, na internet, sejam todos bem-vindos. Também os que enchem o grande auditório do Centro Cultural de Belém. Estamos na conferência Presente no Futuro, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desta vez reunimos o Governo Sombra ao vivo e em direto. Um encontro, este Presente no Futuro, que tem como tema central a liberdade. À procura da liberdade é o título destes 2 dias de conferências e de debates. E começamos por aqui. Sente-se um homem livre? Ricardo Araújo Pereira. Bom, Carlos, obrigado pela sua questão. Sinto-me... Enfim, eu tenho algum pensamento produzido no âmbito da questão do livre-arbítrio e sinto-me tão livre quanto me permitem certos... No sentido de levar alguém ao Estádio da Luz? Não livre como aos táxis, mas sinto-me livre, tão livre quanto me permitem certos constrangimentos que são impostos a toda a gente, como a força da gravidade, ou a minha mulher, enfim. Mas constato, e ainda bem que tenho a oportunidade para formular este raciocínio aqui neste fórum, que sempre tive uma opinião divergente da generalidade dos meus compatriotas. Porque, por exemplo, a minha avó dizia muito: este é um problema, é quando a liberdade depois dá em libertinagem. E para mim sempre foi o contrário. Eu acho ótimo quando eu estou sempre à espera, mas quando é que a liberdade redunda em libertinagem? Nunca mais. Basicamente é isso. Eu gostava que a minha lápide tivesse uma espécie de pastiche de Paul Eluard dizendo: nasci para te conhecer, para te nomear libertinagem. Infelizmente não sou praticante, mas tenho muita vontade. É um homem livre? A liberdade tem vários condicionantes. Eu vou dar 2. Um deles tem a ver com um conceito semi-filosófico, mais sociológico, filosófico, cunhado pelo editor da revista Slate, o ex-editor da revista Slate, que ele definiu a liberdade como a fuckability. Vamos traduzir? Não a fuckability, que é conhecido, o que é que isso quer dizer, mas a fuckability, ou seja, uma pessoa é livre quando pode, em português, mandar bugiar outra pessoa. Ora, a maioria das pessoas não pode mandar bugiar o patrão, etc, etc. Portanto, a liberdade tem algumas condicionantes da vida que a pessoa tem, da hierarquia, do estatuto. E como é que está a sua fuckability? Não, a fuckability é bastante alta, curiosamente. Bom, mas a segunda coisa é uma questão geográfica, é onde se mora, porque eu, antes de fazer parte deste painel, fiz parte de um outro painel televisivo, documentário político, e havia um de nós, os 4, era claramente mais virulento que os outros. Porquê? Era mais virulento porque era mais virulento, mas havia também uma razão. É porque quando acabava o programa, um de nós ia para a Artilharia 1, outro ia para a Graça, outro ia para o Saldanha e ele ia para o Algarve. Portanto, ele podia dizer o que quisesse, que o risco de se cruzar com uma pessoa no café, no pequeno almoço, era relativamente... E, portanto, a geografia é muito importante. Atenção que isso é um privilégio inestimável, porque as minhas filhas andam num colégio queque e às vezes eu levo as miúdas ao aniversário de um miúdo e fico lá, levo um livro e tal, e de repente ouço o pai da criança dizer: oh Diogo, chegou o tio, e eu levanto os olhos e é um tipo do CDS. Eu ainda ontem estive a fazer pouco do tio e agora estou aqui. João Miguel Tavares, quais são os seus limites à liberdade? Problemas? O maior de todos já foi dito e bem por Ricardo Araújo Pereira, é a minha mulher. A minha mulher é o maior limite à minha liberdade. E a prole?
E a prol que vem na sequência. Já a prol nasce por vontade da minha mulher, eu não tive nada a ver com isso. E é engraçado, eu não sei se o problema, se a questão da liberdade... Tantos anos de luta pelo planeamento familiar. Não, mas eu falta essas cadeiras. Eu não sei se aqui a liberdade doméstica neste encontro está a ser devidamente abordada, porque está muito bem John Stuart Mill e Karl Popper, mas muitas vezes eu não consigo aplicar as teorias deles na minha cozinha. E portanto, eu acho que de facto falta um on domestic liberty. É uma sugestão que eu deixo aqui ao professor João Carlos Espada. Essa obra está a fazer falta. Para os compiladores daquilo que sai deste congresso, deste encontro. É preciso dizer a quem só nos está a ouvir que desta vez o Governo Sombra está reunido em bancos de jardim, o que é uma novidade, não é? Haverá alguma escolha, alguma mensagem subliminar nesta escolha de nos pôr em bancos de jardim, Pedro Mexia? Tu já nasceste velho, portanto estás aqui bem. Faltam umas cartas para jogar à sueca, sabe? Hoje em dia ninguém quer estar associado a um banco. Nenhuma natureza. Nem a um banco, nem ao jardim. Eu só lamento que... Só lamento que não nos tenham posto aos 4 no banco vermelho. Eu não sei o que estou a fazer neste banco. Isto não é vermelho, é cor de rosa. Não, é vermelho. Pedro Mexia, o João Miguel Tavares não trouxe o baralho de cartas, tínhamos posto essa hipótese. Só porque, em primeiro lugar, não há mesa. Em segundo lugar, não sei se vocês têm visto as notícias na televisão, mas os últimos jogos de cartas têm acabado à facada. Ainda ontem dia. Houve uns velhinhos que acabaram à facada depois de um jogo da sueca. Mas o Ricardo disse que ia trazer milho para dar aos pombos. Não, eu aventei essa hipótese, mas entretanto reformulei, porque anteontem eu li no Guardian, eu estou atento à imprensa internacional e ao que de mais importante se passa lá fora. E diz o Guardian, na China as autoridades vão fazer uma inspeção à cavidade anal de 10 mil pombos. Eu nem sequer sei em que é que consiste a formação destes agentes. Não sei se nós cá temos uma coisa parecida. Eu espero, para bem dos pombos, que sejam os agentes com os dedos mais fininhos. Mas vão fazer isso. Vão fazer, a propósito do Dia Nacional da China, estão preocupados com o terrorismo e uma das coisas que receiam é a cavidade anal dos pombos. E vão fazer uma busca intensiva a 10 mil pombos. E então o milho é absolutamente inadequado, porque acho que a dieta líquida é o ideal antes de procedimentos desse tipo. Pronto, vamos ao trabalho. Já é a altura disso. Nesta semana marcada pelo desfecho da disputa interna no PS, João Miguel Tavares, o que é que lhe pareceu a vitória do Gandhi de Lisboa? O Gandhi de Lisboa. O Gandhi de Lisboa é melhor contextualizar. Tens contextualizar, senão pode ser uma... A imprensa indiana, se não posso passar por xenófobo. Exatamente. É preciso ter sensibilidade. A imprensa indiana chamou António Costa o Gandhi de Lisboa. Eles podem, não é? Eles podem. Mas isso só significa que não acompanharam os primários do PS. Porque eu a ter que escolher um Gandhi não era António Costa, mas era António José Seguro, não é? Porque, quer dizer, o Gandhi ficou conhecido pela sua resistência não violenta. E quem resiste, no sentido em que grita muito, mas não faz nada, é António José Seguro, que aliás foi apelidado, e bem, por Ricardo Araújo Pereira, como é que era? Era o Calimero zangado, não era zangado? Furibundo. Calimero furibundo. Ele é que é o Calimero furibundo, e portanto eu acho que está muito mais próximo de Gandhi do que, por exemplo, eu acho que António Costa é mais pela violência silenciosa. Tanto que ele, na noite das eleições, não sequer nomeou António José Seguro. Portanto, eu acho que... Qual é a grande dificuldade que ele agora tem pela frente? A grande dificuldade... Sim, a maior dificuldade que atualmente o António Costa tem pela frente eu acho que é verbalizar. O Freud dizia uma coisa que é... Atenção, vou citar. Ele está no Centro Cultural de Belém, quer dar O Freud dizia uma coisa que é: a verbalização é o primeiro passo para a cura. No caso do António Costa, a verbalização é o primeiro passo para a doença. Ou seja, assim que ele começar a ter que falar, a verbalizar o seu programa eleitoral, vai-se perceber que das duas uma, ou ele vai mentir, como é habitual à esquerda e à direita, ou então diz verdade. E a única coisa que ele tem por propor é uma austeridade socialista. E a austeridade socialista acho que é igual muito mais meiguinha. Mais meiguinha. A austeridade socialista é igual à austeridade social-democrata, mas com nomes diferentes. Do tipo, o Passos Coelho
Como se vê em França, é igual, mas telefona na manhã seguinte. É isso. Passos Coelho é fome. No caso de António Costa, vai ser uma dieta para melhorar o seu estado de saúde. No caso de... Mas com fisioterapia. Passos Coelho é isso. No caso de Passos Coelho é anorexia. No caso de António Costa vai ser fisioterapia. Que é exatamente as mesmas coisas, mas com nomes mais sofisticados. Pareceu-lhe adequada esta designação de Gandhi de Lisboa para António Costa, Ricardo Araújo Pereira? Ora bom, o autor do apodo é especialista, não é? E, portanto, quem sou eu para duvidar? Há muita gente interessada em que António Costa seja o Gandhi de Lisboa. Por exemplo, o próprio António José Seguro, aquela parte em que o Gandhi leva um tiro, é possível que ele... Aposto que ele está a torcer por isso. Mas... Vamos lá ver, a questão da não agressão, reparem, ele optou por não nos agredir com qualquer espécie de proposta, não é? Isso, eu valorizo isso, porque uma das coisas que ele disse foi aquilo de, eu não vou ainda falar sobre, eu tenho coisas ótimas, maravilhosas para dizer sobre o déficit e a dívida, mas não é a altura. Não é ainda, porque há muitas variáveis ainda. E quando o mundo parar de variar, que é uma coisa que o mundo faz com muita frequência, de repente há aqui um estado de acalmia, em que o mundo, chega, também só variar, não. E o mundo para, e aí António Costa entra e diz, agora é que se vai resolver. É só aguardar um pouco. Entretanto, António Costa já chegou a acordo com os seguristas e deu-lhes 1/3 dos lugares na direção do partido. Parece-lhe que isto assegura a unidade interna, Pedro Mexia? Sim, mas repara, eu estive a ver, eu leio jornais e até chego a ver no canal Parlamento, pouco, mas vejo, e os nomes que estão são nomes que são figuras que o país bem conhece, como o deputado Jorge Fão. Não faço ideia quem é, mas é uma das pessoas que está na... Portanto, são figuras que não têm aparentemente nenhuma relevância. O António Costa, aliás, fez uma... foi buscar uma ideia do Imagina Jorge Fão em casa a ver isto. Jorge Fão está em casa, está a ver isto. Já agora deixa ver o que é que a Fundação Francisco Manuel Alexandre não tem relevância nenhuma. Achas que fica magoado? Imagina as filhas de Jorge Fão. As minhas são todas Jorge Fão. Mas... 2 anos de terapia. Mas Pois não nos venham pedir para pagarmos a conta. A questão dos líderes fazerem a mesma coisa uns que os outros. Qual foi a primeira medida? A primeira atitude de António Costa foi abster-se violentamente de citar António José Seguro. Sim, foi a abstenção violenta. A abstenção violenta, que era claramente uma das jogadas políticas mais imaginativas de António José Seguro. Por outro lado, Luís Paixão Martins, que sabe alguma coisa sobre a comunicação política, chamou António Costa um falso lento, como no futebol. Um falso lento no futebol, corrijo-me, Ricardo, se eu estiver... É o Pedro Barbosa. É sempre um verdadeiro lento. É raro que um falso lento seja, na verdade, rápido. E quando sabemos que António Costa apresentou durante a campanha um plano bastante vasto sobre os problemas que apoquentam o país e que ele resolverá, exceto as finanças públicas, foi o plano que ele apresentou. Portanto, tirando isso, eu estou confiante. E o que é que vai ser o futuro político de António José Seguro? Alguém tem um vaticínio? Coitado. Isso não. Já não interessa. Eu posso propor. Passamos à frente, é isso? Provedor da Santa Casa da Misericórdia quando Pedro Santana Lopes acabar o seu mandato. Bom vaticínio. Eu fui o único que teve pena do homem quando... Porque... Eu tive pena do homem, porque quando mete a família eu fico logo com pena. Ora, aí está, porque o homem... E sim, ele se embora estar ali, a mulher e a esposa, e se embora naquele carro. A mulher e a esposa? As duas? A mulher e a esposa. A mulher e a esposa, exatamente. Se isso tivesse sabido na campanha, ele tinha ganho. É verdade. Pelos vistos, o Costa é verdade, não. O Seguro é um líder muçulmano que tem mais do que uma mulher. Mas não conseguimos imaginá-lo com uma mulher e com uma esposa. Eu já diz alguma coisa sobre António José Seguro. Mas não, atenção, eu não posso deixar de lamentar assim, a saída de António José Seguro, porque, quer dizer, António José Seguro tinha aquela maneira de ser muito plástica, de quem tem uma vassoura enfiada, enfim. No sítio onde os pombos são investigados. No sítio onde os pombos são investigados na China. E o que é que sucede?
E no último dia ele pareceu que respirou fundo e aquele momento em que a filha vai cumprimentá-lo e a mulher lhe dá a mão e eles vão os dois para o carro, ele de repente parece mesmo um ser humano. E eu fui tomado de uma surpresa que... Quer dizer, eu magoo o Jorge Fão e tu... Estou a dizer bem do homem. Quase parece um ser humano, isso é mau. Bem, já passou quase metade do programa. Vamos lá. Ainda não há pastas ministeriais. Vamos lá distribuir as pastas. Então, o João Miguel Tavares quer ser ministro do perímetro. É verdade. Espero que isso não envolva a tutela do perímetro abdominal. Não, por acaso eu estou a tentar. Não tens muito que fazer só aqui. Então, de que perímetro o meu perímetro... Neste programa há muito para O problema tutelar. é que o meu perímetro abdominal é como aquilo não se governa nem se deixa governar. Não, mas o perímetro não é isso. Não é isso, é não um é outro perímetro. Elevação das referências. É o perímetro orçamental. O perímetro das administrações públicas. Exatamente. Porquê? Porque mudaram as regras. Não fomos nós que mudámos as regras para as coisas ficarem mais transparentes. Mais uma vez foi Bruxelas que nos disse, não, senhor, por favor, aquelas empresas que vocês têm fora do orçamento só para camuflar as contas, têm que vir para dentro. E agora é um perímetro a tirar para a obesidade. Ele já não era magrinho, mas agora está mesmo obeso porque entraram 268 novas entidades e que tudo junto parece que é 5,5 mil milhões de euros que estavam fora do perímetro orçamental, uma pipa de massa monumental. E o Golfo nado morto das Amoreiras. Exatamente. Estás a citar alguém? Estou a citar alguém. O que é engraçado é, quando entram as 268 entidades, os jornais foram atrás e foram procurar os nomes de algumas. E então, uma delas era o Clube de Golfe das Amoreiras, que é aquele que nunca chegou a ser construído. Pelo visto, é do Estado. Se quiserem ir jogar golfe à Amoreiras, não está lá o campo, mas parece que aquilo é de todos nós. E uma fábrica de explosivos na Trafaria. Parece que também é todos nós. Um clube de handball e outro de basquetebol na Madeira. Um resort de golfe. E no meio disto tudo eu, por exemplo, aprendi que a CP tem uma gráfica dentro dos caminhos de ferro. Existe uma gráfica. Deve ser para a biética. Pois não sei se é para os bilhetes, se é para os horários dos comboios na era digital. Não faço ideia. Mas é bonito ver isto tudo e, sobretudo, perceber que realmente, ao fim de tantos anos de austeridade este trabalho, que era um trabalho de ir ver, o trabalho que nos tinha sido prometido, não é? De olhar com atenção para o Estado, ver o que é redundante, ver o que é que não faria qualquer espécie de sentido ser do Estado. Este trabalho não foi feito. Que preocupações é que tem com estas questões do perímetro, Pedro Mexia? Não, eu gostei muito do rácio de mercantilidade, porque foi o critério... Tiveste as teias. Claro, como sempre. A questão era esse o critério que fazia ou não essas entidades fazerem parte deste bolo, que aumenta em 5,6 mil milhões de euros a nossa dívida pública, uma coisa pouca, mas o que às vezes nós discutimos na política é como é que se fazem as contas e como é que as pessoas chegam ou aldrabam as contas ou chegam a conclusões diferentes. Supostamente a matemática ou a aritmética é bastante objetiva, mas aqui nós percebemos que se pode ludibriar as contas simplesmente omitindo parcelas. Não é fazer mal as contas, se fizer as contas e nessa soma se omitir 268 parcelas, é possível que a conta final seja um bocadinho diferente. Pode dizer-se, Ricardo Araújo Pereira, que a contabilidade pública no fundo é uma arte? Aparentemente a contabilidade é uma contabilidade criativa, que é uma grande expressão. O que eu tenho pena é que o meu contabilista não seja nenhum Picasso, porque aparentemente toda a gente... Eu sou o único palerma deste país que põe tudo na contabilidade, quer dizer, que declara tudo mesmo. Se eu tivesse um clube de golfe, punha, o Estado não põe. Despesas de representação não entram. Aquele tipo que, 8,5 milhões, esqueci-me. O meu contabilista é um palerma que põe mesmo... E os 5 milhões dos submarinos estarão lá? Eu não sei, todas as... Estou a saltar etapas, não é? Vamos falar disso mais à frente. Então pronto, vamos. O João Miguel Tavares fica ministro do perímetro. O Pedro Mexia vai ser ministro da estupidez. Isto não será um super-ministério, Pedro Mexia? Isso é uma visão bastante escura da espécie humana. Vai ter muito ou seja, aprecias. Dito por mim, isso é exato. O Pedro Mexia a ultrapassar-me em otimismo. A grande velocidade. Nunca vai acontecer. Nestas audições e nestes exames, digamos assim, que foram feitos aos comissários,
europeus, aos futuros comissários europeus, que, como sabem, no passado já deram alguns chumbos, como o caso do comissário italiano, o Rocco Bottiglione, mas neste caso houve um comissário que se vai ocupar das questões digitais. Alemão? Achas que isso tem relevância? É uma informação. Se é alemão, ele fez a geneira, ele tem que trazer para aqui. Disse que é feio. Foi confrontado com a questão das imagens roubadas às celebridades e ele disse que não ia estar a defender, estar a preocupar-se com as celebridades que são suficientemente estúpidas para tirar fotografias e fazerem circular na net ou deixar que... isso é errado a tantos níveis, essa frase. Para já, a ideia de que as pessoas não podem fazer o que quiserem com ou sem câmaras digitais ou não, quer dizer, ninguém tem nada com isso. Esse salto moralista que se dá de passar para as imagens roubadas para comentar, de facto, a privacidade das pessoas é em si um ato de intrusão. Já falámos disso aqui até. Falámos disso aqui. Portanto, aqui não. Aqui é a primeira vez. Ali, sim, noutro sítio. Mas, portanto, aqui o que está em causa é saber se a proteção de dados é uma coisa que a União Europeia, é uma matéria que a União Europeia pode ter alguma palavra a dizer. Por outro lado, bem sei que muitas delas eram americanas e, portanto, ele está livre, mas um comissário dizer, seja em qualquer assunto, eu não me vou preocupar com as pessoas que são suficientemente estúpidas para... Esta frase dita numa audição parlamentar, enfim, digamos que se teme o pior. O Ricardo Araújo Pereira, se fosse comissário europeu nesta matéria, defenderia alguma celebridade em particular que se fotografasse nua? Lá está, esse é um dos pontos, é que eu provavelmente por ter um vocabulário muito reduzido, se eu vou chamar estúpido a uma celebridade que se fotografa toda nua, depois faltam-me termos para qualificar coisas que são verdadeiramente estúpidas. Isso não só não é estúpido, como é muito interessante. Eu tive a oportunidade de ver algumas dessas imagens e, repara, a nudez, vamos lá ver, é muito triste viver neste tempo. A nudez sempre foi, umas vezes, ao longo da história do mundo, era encarada como porca, hoje é estúpida. Eu não consigo compreender como é que... e depois, ele queria dizer que nascemos todos estúpidos. Pois, lá está. Tu estás a ter essa percepção, estás a pensar em senhoras, que fica bem. Certo. Mas um ministro do governo inglês, na semana passada, falando com uma senhora que ele achou que era uma conservadora com um aspecto sueco e com uma barriga lisa, mas certo. Não, era uma jornalista de um tabloide, mandou-lhe partes de si fotografadas e teve que se demitir. Mas portanto, isso entramos num mundo realmente perigoso. Mas, Pedro, eu quero... Vamos lá ver se a gente se entende. Também achas encantadora? Não, eu acho que a nudez pública presta, de facto, um serviço e é até educativa. E posso contar... Eu acho que já contei esta história no nosso programa, mas como ninguém ouve... há um crítico de arte inglês muito conhecido chamado John Ruskin. Era um crítico de arte. E ele nunca, à exceção do Botticelli, do Goya, nunca tinha visto o corpo nu de uma senhora. E quando casou, na sua noite de núpcias, portanto, um homem que estava habituado ao Botticelli e a ver sempre senhoras sem qualquer espécie de pilosidade, e de repente a recém-esposa apresenta-lhe uma densíssima farfalheira. E reza a lenda que o homem fugiu e não consumou o casamento. Por causa do ouriço cacheiro. Porquê? Por falta de formação no âmbito da nudez. Ou seja, em 2014 isso já não aconteceu. Coisa que Jennifer Lawrence, e bem, pugna por colmatar. Este é sempre um momento em que nós... mas não colmata nada nesse sentido. Não viste as fotografias com suficiente atenção. Este é sempre um momento em que nós dizemos, a ver se eles falam disto na Quadratura. Na Quadratura não há disto. Já que estamos no encontro presente no futuro, dedicado à liberdade, parece-lhe que este é um caso que tem a ver
com a questão das liberdades individuais, João Miguel Tavares? Não, isto é um caso que tem a ver com a estupidez individual, que é uma coisa de facto, mas não das atrizes, mas do comissário, que entretanto até já foi eleito. Porquê? Porque, na verdade, não é só ele dizer que as atrizes são suficientemente estúpidas para se fotografarem nuas. Ele acrescentou, foram suficientemente estúpidas para se fotografarem nuas e colocar online. Ora, preocupa-me que um comissário da área digital não saiba como é que funciona um iPhone. Alguém devia oferecer um iPhone ao senhor e dizer, não, há uma coisa chamada cloud e outra chamada Wi-Fi. Muitas pessoas não sabem, tiram as fotografias e aquilo fica imediatamente na cloud. Portanto, não há sequer uma disponibilização online. Portanto, estar a chamar estúpidas àquelas pessoas é bastante estúpido. Pronto, o Pedro Mexia é Ministro da Estupidez por esta semana e o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro das Comissões. E cobra alguma comissão para isso, Ricardo Araújo Pereira? Devia. Quer voltar a falar dos charutos? Dos submarinos e tal, e de várias outras coisas, porque há uma comissão que foi constituída para investigar lá os dinheiros dos submarinos. E o que acontece? Acontece que... Posso dizer o nome da comissão? Força. Comissão Parlamentar de Inquérito aos Programas de Aquisição de Equipamentos Militares Aeronaves EH-101, P-3 Orion C-295, F-16, torpedos submarinos U-209 e blindados Pandur 2. Sabes o que é isso? Isso era o kit de Natal do Nuno Rogério. É incrível que eu tive a sensação que mudou a hora enquanto decorria a leitura do nome da comissão. Mas a comissão parlamentar foi constituída para investigar aquilo e agora há, no âmbito das investigações da comissão, umas comissões que foram recebidas, e é fascinante... Então são as comissinhas. Não são, porque eu vi a quantia, e eram mesmo comissões. Só para a família Espírito Santo foram 5 milhões. E eu tenho... Este é um primeiro ponto. Eu leio notícias sobre... Por exemplo, a família Espírito Santo recebeu 5 milhões dos submarinos e eu, quer dizer, eu tinha algum dinheiro no BES. E nunca mais o vou ver. Isto é uma primeira mão. É uma primeira mão. Estamos a dar notícias. Sim. E portanto eu sempre vejo isto, estes milhões e tal, apetece-me escrever para lá e dizer, por acaso algum desse são umas notas que eu tinha aí. Mas enfim. O que é que sucede? Portanto, vamos voltar ao início. Há uma comissão para investigar aqueles dinheiros. Alguns desses dinheiros foram recebidos em forma de comissão. Portanto, é uma comissão que investiga comissões. Há aqui polissemia fascinante da palavra comissão, etc. Mas a comissão está a declarar-se... está com fastio de investigar as comissões. A maioria presente na comissão não quer, ao contrário do que as pessoas que estão em posição minoritária, é investigar as comissões. O que é que me faz falta para mim? Para já tudo isto me faz uma grande comissão. Estava sinceramente à espera que esta... Bom, o que é que sucede? Faz falta uma comissão que investiga a razão pela qual esta comissão não quer investigar as comissões. Com um nome ainda maior. Ora, aí está. O que eu proponho é um Mizanabine de comissões. Cada uma mais pequenina, uma espécie de matrioscas de comissões. Vais abrindo a boneca e está lá outra mais pequenina a perguntar sempre, e aquela comissão? Sempre uma, cada vez mais chato. E a comissão? Para os vencer pelo cansaço. Isto dos 5 milhões, que ilações é que tira disto, João Miguel Tavares? Os 5 milhões da família Espírito Santo. Família Espírito Santo. Eu tive todas as ilações. Eu, às vezes, as pessoas... Eu tenho pena que se chega, às vezes, a um ponto que enjoa, não é? Ou seja, as pessoas estão enjoadas do BES e já não andam a acompanhar o noticiário. Mas o noticiário continua a ser maravilhoso. O Jornal Li fez 3 capas consecutivas esta semana sobre uma famosa reunião, que até foi bastante pública, que foi uma reunião que aconteceu em setembro do ano passado, que foi aquela em que Jean Maria Ricciardi enfrentou diretamente Ricardo Salgado e pediu a sua destituição do grupo e que ele fosse substituído. Mas essa reunião é ainda mais fascinante porque o Jornal Li, não sei se teve acesso a uma espécie de datas, eles nunca explicam exatamente como é que acederam, mas dão uma descrição muito detalhada do que ali se passou. E aquilo é maravilhoso. Mas não falam do meu, que eu fui ler para ver. Não falam de Ricardo Araújo Pereira. Mas há um debate semântico nessa reunião, nas atas da reunião, que é quando ele diz, então umas comissões, e Ricardo Salgado diz, não gosto dessa palavra. Então pronto, uns presentes, também não gosto dessa palavra. Essa é em relação aos 14 milhões. 14 milhões. Esse é em relação aos 14 milhões. 14 milhões foram para Ricardo Salgado. Sim.
aquilo é uma data de comissões, todas a ser discutidas na mesma. Não é bem a palavra que ele não gosta. Ele não gosta do significante, mas gosta do referente. Eu gosto. É o sossur do Governo Sombra. Sossur da gatonagem. Não, quem é que falou em porque é muito engraçado, porque aquilo passou-se tudo na mesma reunião. Há uma em relação aos 14 milhões que ele diz isso. Desculpem lá, isto é a minha vida privada, receber 14 milhões, ele diz, é a minha vida privada, não quer sequer que se fale nisso. Em relação às comissões dos submarinos, a ESCOM recebeu 30 milhões e 5 milhões foram distribuídos pela família, que para a própria família nós parece-nos muito, mas à família parecia-lhe pouco. E então, primeiro, aquilo é 5 milhões, porque são 5 ramos da família, então é 1 milhão para cada ramo. E assim aquilo parece que é uma coisa normal. Claro. Ou seja, eu leio aquilo e penso, mas isto é um filme do Coppola e do Scorsese, quer dizer, não há outra razão. E portanto, é 1 milhão, então lá, 1 milhão para cada família. Mas e depois sobram ainda 25 milhões. 10 milhões, não se sabe bem para onde é que foram, nunca foi falado, não sei se ficaram na própria ESCOM, na própria empresa, como seria normal. E depois há 15 milhões que ficaram nas mãos dos 3 administradores, mas que supostamente os 15 milhões não eram só para os administradores, era para uma quarta pessoa, para pagar verdadeiramente não é o sexto, a comissão. Não é o quarto ou sexto? Se contasse que a família toda já é para aí o nono, mas enfim. Mas é para um novo. E é muito engraçado, porque aí Ricardo Salgado indignou-se e dizer, mas porque pronto, realmente, porque é que eles ficaram com 15 milhões? Perguntavam as pessoas. Eu disse, eu estou cercado de aldrabões. É muito engraçado, ele está indignado a dizer, só aldrabões à minha volta. É a parte mais fascinante daquela reunião, é dizer, leiam. Com que direito é que ficaram com uma comissão de 15 milhões? Bom, vamos arrumar a nossa de 1 milhão e vamos à nossa vida. Alguma vez sabemos o que é que passou com este negócio dos submarinos, Pedro Mexia? É possível que não saibamos nada que se passe com nenhum meio de transporte. Porque o que é que se passou com o avião de Sá Carneiro? Foi há 30 anos. Houve comissões, foi a Comissão da Matriosca. Mas acho que comissão atrás de comissão atrás de comissão. Mas é um problema internacional, também não se sabe nada do que é que se passa mas da Malásia. O da Malásia também ninguém sabe. Eu estive a investigar isso, por acaso. Não, mas quer dizer, a Malásia ou o Sá Carneiro? Uma comissão comissões que se eternizam, que não chegam a lado nenhum. Não é verdade. É uma praxe parlamentar. Mas o que eu te queria dizer é, eu uma vez fiquei fascinado pelo inquérito ao caso Camarate, como é evidente, e fui ver, e tinha havido, os números já não são estes, mas é mais ou menos parecido com isto. Houve tipo umas 18 comissões de inquérito. 10... Chega, dizeres isso. Não, pois, não mas foi 9 disseram acidente, 8 disseram atentado e uma disse não foi nem uma coisa nem outra. Eu na altura fui ver e fiquei impressionadíssimo com aquilo. Vamos esperar. Estão entregues as pastas ministeriais nesta reunião especial do Governo de Sombra e a este ritmo não vamos conseguir despachar o expediente todo. Vamos. O que é que falta? Desta vez, despachamos a Catalunha rápido. Ao vivo, no grande auditório do Centro Cultural de Belém. Está na altura de percebermos o que é que leva o João Miguel Tavares a dizer-se autodeterminado, e ele vai dizer muito depressa. Não, isto aqui é um congresso sobre a liberdade. Eu pensava imenso que as pessoas estavam todas interessadíssimas a debater a questão da Catalunha. Porquê? Porque a autodeterminação tem muito a ver com a liberdade e é um direito humano. Mas de repente há a Constituição Espanhola que é um empecilho, pelos vistos, ao exercício desse direito humano. E a mim parece-me mal. E acha que devia haver referendo? Acho que devia haver referendo e, sobretudo, o Rajoy, o argumento é, desculpa, a Constituição só deixa que haja um referendo nacional e, portanto, todos os espanhóis têm que votar nesse referendo. E o Rajoy disse uma frase que é muito significativa, que diz que a soberania nacional reside no povo espanhol no seu conjunto, sendo que uma parte do povo não pode tomar decisões sobre aquilo que afeta a todos. Ora, isso é exatamente o argumento que o Salazar utilizava na altura para não discutir sequer a descolonização. E, portanto, eu percebo que haja um problema constitucional. Agora, esse problema constitucional... A pequena diferença é que a Espanha democrática nasceu de um pacto constitucional que foi referendado esmagadoramente e que não foi posto em causa pelos principais partidos nacionais. Mas há algum tempo, mas agora está a ser, ou seja, quando se fala de autodeterminação, quando se fala em autodeterminação, estamos a ver, geralmente há um centro e depois há algo ao lado do centro que quer se tornar independente. Por definição, em geral, o centro não está interessado nessa independência. Mas, João Miguel, se isso não pode... Se o centro vai votar juntamente com o bocadinho que quer ser independente, bom, assim nunca ninguém era a mesma coisa que a Inglaterra e a Escócia andarem a votar juntas se a Escócia há de ser independente. Mas não faz sentido. Eu concordo contigo em tudo. Todos os povos que queiram ser independentes devem poder ser, exceto, e aqui é o meu ponto, em Espanha. Porque
é muito raro haver um espanhol que quer ser espanhol. E esta é a minha experiência. O galego não quero, o basco também não, o catalão nada. E, portanto, nós arriscamos a ter 70 países aqui ao lado. É confuso e para a Liga dos Campeões depois fica um... Essa é a minha principal preocupação. É estragarem-me as quartas-feiras. Ao saber da autodeterminação. Aqui pareceu, Pedro Mexia, a proposta do novo líder do PSOE, que diz que referendo sim, mas todos os espanhóis a votarem. Não faz. Na maioria dos casos, a não ser que seja em países onde há uma região muito pobre, em que a maioria dos eleitores não a quer sustentar, mas na maioria dos países os eleitores não querem abdicar de uma parte do território. O que está a acontecer é uma coisa ao contrário, que acontece na Catalunha, mas por maioria de razão pode acontecer no norte da Itália, que é as secessões das partes ricas do país, dos países, as zonas mais ricas dizerem não estamos para... No fundo é o que acontece em relação à Europa do Norte. Não estamos para alimentar em relação à Europa do Norte e em relação à Europa do Sul. Dentro dos próprios países, por exemplo, o Norte de Itália, dizer, a suposta Padania, não é? Dizer, não estamos para alimentar os sicilianos. E isso parece-me, um princípio, bastante problemático. Bom, vamos avançar, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara autodeterminado. O Ricardo Araújo Pereira sente-se Napoleão. Sabe que há uma síndrome chamada Complexo de Napoleão, não é? É. Mas não é para gente com 1,90 m. Não padeço, sim, não padeço dessa síndrome. Não é um complexo de girafa? É possível que haja. Complexo de girafa. Mas no seu caso, vai ter que contar a anedota. Mas é um complexo que enobrece. A perceber? Enobrece a pessoa. Não, eu não vou contar a anedota. Não? Não vou, mas vou falar do assunto de modo a que as pessoas acabam por perceber a anedota. Napoleão e bustos? Napoleão e bustos. A anedota do busto de Napoleão, não é? O busto de Napoleão e tal. O que é que acho que é capaz de não conhecer a anedota. Mas também não se pode contar aqui, ó padre. Não se pode contar aqui. Vão à internet. Vão à internet e lá fora contam umas às outras e tal. Para estimular... Exato, estimular o convívio. As relações humanas. E depois tirem fotos. Em primeiro lugar, o que eu queria dizer é... Quando eu ouvi primeiro o problema Bustos, República, eu pensei que era um casting para fazer o novo busto da República. Pensei, eu vou pôr a gravar o canal Parlamento, porque eu quero... Mas outra vez, só pensas nisso, pá. Não, há bocado foi o Pedro que disse que queria. Eu gosto de bustos, gosto da República, quero ver. Mas não era. Eram bustos de antigos presidentes da República. O problema que se levantou foi porque há lá presidentes do antigamente. Do Estado Novo, exatamente. Eu acho isso é um ultraje? Não, a mim não me ultraja. A mim as pessoas têm que se esforçar mais para me ultrajar. Mas o PCP e o Bloco de Esquerda sentiram-se ultrajados. Eu não me ultrajaria. Indignados. Eu acho que e é aqui que bate o ponto de Napoleão, que é um modo de... Porque é que na Assembleia a maioria parlamentar já não sabe de que modo é que nos há de tirar mais dinheiro. O que é que eu creio que esta é uma manobra inovadora neste sentido. Põe-se ali uns bustos e a gente protesta. O que é isto? Um busto do Carmona. E dizem eles, busto do Carmona, tu queres dizer que eu te falo salário? É isso. Eu acho que é isto. Como é que viu esta polémica, João Miguel Tavares? Eu vi esta polémica indo investigar. Fui investigar o artista em causa. Sim. O artista em causa chama-se Joaquim Esteves e é um artista de Braga, que em 2002, segundo consta, pôs meia Braga em polvorosa porque fez uma obra, uma tríade intitulada Padres, Prostitutas e Paneleiros. E essa obra foi... É o coroar de todo... Era como se chamava a obra, então, estamos a falar de arte. As duas uma. E ela foi exposta no turismo local e foi uma grande vergonha, porquê? Porque parece que era um padre a colocar as mãos nas nádegas... Eu vi logo que desse grupo a vergonha era do padre. Era o padre. Era o padre a colocar as mãos nas nádegas das restantes duas identidades. Ora, e eu propunha que agora Joaquim Esteves fizesse uma nova tríade, mas intitulada Presidentes, Políticos e Palermas. Que é ótimo. Também começa tudo por P. Mas em vez de serem os presidentes a apalpar as nádegas, porque não batia bem com a função, era a apalpar o cérebro de cada uma das duas entidades a ver se existe lá alguma coisa. Porque não pode haver nada na cabeça dos deputados que se indignam com uma coisa destas. A exposição chama-se
100 anos de presidência, penso que é isso, 100 anos de presidência, são os presidentes da República, quer dizer, se querem de lá tirar o Carmona e o Craveiro e o Tomás, aquilo tem que se chamar 52 anos de presidência, porque há 48 anos que são retirados dali para fora. Eu não consigo perceber, A coisa mais interessante foi que a pessoa que tem mais objeções às obras é o próprio artista que disse. Exatamente. Eu pessoalmente não gosto do meu trabalho. É claro. Declarou. Eu também pensei, devo dizer, nós temos imagens, eu também pensei que, quando ouvi falar que havia uma questão sobre bustos da República, pensei também num famoso busto da República. Almas gêmeas? Não sei se nós vamos ver. Somos os dois? Vamos. Os ouvintes da rádio, então... Os ouvintes da rádio estão a passar algures. Estão todos a passar na rádio, sim. Na TSF. Tem imagens de bustos que gostaria de sim, eu pensei, ver nessa exposição. Sim, é o caso da Brigitte Bardot, que fez agora 80 anos, por exemplo, que foi o busto da República. Eu pensei neste busto. Há outros bustos, talvez menos interessantes, se calhar vamos ver, por exemplo, não sei. Não. Eventualmente. Este compasso de espera é para esperar pelas imagens. Ok, cá está. Quer dizer, há bustos e bustos. Olha, que arbusto, há a mão por trás do arbusto, não é? Não, é que a expressão do Presidente da República. Há umas semanas discutiu-se os arbustos. É verdade. De Belém. Agora são os bustos de Belém. Está qualquer coisa aqui redundante. É. Temos então o Ricardo Araújo Pereira no improvável papel de Napoleão, pois contém a anedota uns aos outros, por causa dos bustos. O Pedro Mexia confessa-se Maia, com Y, Pedro Mexia. Não tem nada a ver com a senhora. Tem a ver com mas tem a ver porque envolve profecias? Envolve uma profecia, que é a profecia... A profecia não é bem uma profecia maia, é talvez a profecia do Vasco Polido Valente, que é a profecia de que nós estamos exatamente como no século XIX. Tudo o que aconteceu, tudo o que está a acontecer, aconteceu no século XIX. E essa discussão veio muito à bala a propósito do filme Os Maias, do João Botelho, que é um filme bastante interessante, a vários títulos, mas que gerou alguma polémica, quer dos defensores. Estou a pensar em dois textos que saíram no Público, um do editor do Y, do Vasco Câmara, outro mais recente do embaixador Fernando Neves, um a atacar o filme, outro a defender o filme, e em ambos os casos se discutia esta questão. É ou não lícito dizer que Portugal está igualzinho? Porque é aquela coisa que as pessoas fazem, houve um discurso que se criou à volta do filme, é que as pessoas veem o Portugal descrito pelo Eça de Queiroz, e a principal reação é de reconhecimento como se nada tivesse acontecido. Os govarinhos, os coanos... Por um lado, nós sabemos que isso nem sequer era justo para a realidade portuguesa da altura. O Eça parece que ignorou mais ou menos o fontismo, como se não se tivesse passado nada. E depois, claro, que há coisas que têm imenso efeito. Aquela frase que é dita no filme pelo Govarinho, justamente, que diz: isto é um país sem pessoal. Quer-se um bispo, não há um bispo. Quer-se um economista, não há um economista. Quer-se um bom estufador, não há um bom estufador. Acho que ninguém hoje poderia um economista. Talvez essa... O nosso problema hoje é que há demasiados economistas. A dar com pau. Mas é curioso esta noção de que Portugal não mudou, de que é falso, ou seja, basta consultar a Pordata para saber que Portugal mudou. E há coisas que são da natureza humana, o embaixador Fernando Neves fala disso, diz que coisas que supostamente se atribuem em Portugal são apenas da natureza humana. Ele diz que Portugal mudou muito e dá um exemplo muito interessante. Ele diz, por exemplo, hoje há mulheres muito mais bonitas, diz o embaixador Fernando Neves. Que é uma coisa refrescante vindo do embaixador. E que o Instituto Nacional de Estatística não... isso é verdade. Mas é um aspecto que o Instituto Nacional de Estatística não costuma registar. É verdade. Gajas boas, há incremento de 23%. Em que século é que se sente hoje, Ricardo Araújo Pereira? Eu sou um homem do meu tempo, de facto, Carlos. Estou no século XXI, também me incomoda de algum modo esta constante remissão para o século XIX e o Vasco Polido Valente que costuma fazer uma claque muito audível por isso, e acho que nos faz falta um historiador com a mesma projeção, especialista no Neolítico, porque há muitos aspectos de Portugal que ainda remontam ao Neolítico. E o João Miguel Tavares... Basta ouvir, ouçam o Fórum TSF e vejam-se não. O João Miguel Tavares vê, acima de tudo, paralelismos ou diferenças?
Não, é evidente que há paralelismos, porque quer dizer, quando nós falamos na imortalidade dos próprios maias é porque essa de Queiroz conseguiu criar tipos que resistem ao tempo, não é? Porque senão, de outra maneira, o romance não manteria a sua atualidade. Agora, eu simpatizo profundamente com as pessoas que dizem que, apesar de isto não é o século XIX. Aliás, eu simpatizo logo com quem diz que isto não é ou 1974 ou 1994, porque não é, isto nem sequer é 1994. Hoje em dia, nem sequer é 2004. Hoje em dia, o Pedro Passos Coelho já não faria o que fez nos tempos da Tecnoforma. Porque ele já está. O tempo passou e nem tudo realmente passa para pior. Eu, como sou um otimista. Essa questão fiscal é totalmente. Na questão fiscal é verdade. Hoje em dia, se calhar Pinto da Costa oferecia menos fruta. E, portanto, há alguma coisa que se vai aperfeiçoando. Eu simpatizo, evidentemente, com esse tipo de olhar. Está à altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta Nascido para Matar. É o filme do Stanley Kubrick? Sim, está alguém que o viu demasiadas vezes e que foi um caso de há 2 anos, no curso de comandos de Sintra, em que um soldado estava a fazer flexões e houve um oficial que decidiu pôr-lhe um objeto que é descrito, conforme as notícias, como uma navalha ou uma faca de mato, debaixo da barriga, e ele caiu em cima da faca. Fez as flexões mal feitas? Perfurou o fígado, foi para os cuidados intensivos, etc. E esse militar que o obrigou a fazer essas flexões em cima da faca apanhou 8 anos de cadeia. Agora recorreu e a decisão suspendeu a pena, portanto não vai cumprir nenhum tempo de cadeia. E, apesar de tudo, eu não sei os contornos do caso, faz-me impressão que há sempre esta distorção de valores que há jurídica, quando, apesar de tudo, digamos assim, os negócios escuros de um sucateiro apanham 17 anos e espetar uma faca no bucho, 0 anos de cadeia. Há qualquer coisa que está errada no sistema judiciário. No ordenamento. Não deveria dizer sobre esse raciocínio, O mas Ricardo Araújo Pereira decreta crime em promoção. Também tem a ver com isto? Não. Não, este também estava. Mas faz vistos, mas não, faz. O meu crime é por causa dos sítios, o atraso nos processos e tal. Acho eu que promove esta promoção de crimes, que é cometa agora, pague quando o computador estiver bom. Porque, pelo visto, aquilo não anda agora. É uma altura ótima para cometerem delitos. Fica a nota para quem quiser. É cometer agora, não é? Exato, a cometer é agora. Quando está bom é muito despachado. Além, não, mas agora imagina, para eles notarem, a justiça está lenta. Imagina como é a lentidão que é preciso para eles terem notado. Finalmente, o João Miguel Tavares, uma vez que estamos no Centro Cultural de Belém, é verdade, tem um decreto cultural. Trouxe cultura, como isto é só gente cultíssima na plateia. Exato, falámos de... Isso não é machado, isso é tijolo, não é machado? Exatamente. Isto é um tijolo de Machado de Assis. 1500 páginas. Exato. Nós falámos há bocadinho dessa de Queiroz. Para mim, se essa de Queiroz está no Olimpo da literatura portuguesa, eu acho que o Machado de Assis ocupa a cobertura do Olimpo. E o Jorge Reixá, ele conseguiu convencer a Academia Brasileira de Letras a divulgar alguns dos seus melhores autores e de uma penada, só para este Natal, sai os romances de Machado de Assis, sai a poesia completa de João Cabral de Melo Neto, sai os sertões do Euclides da Cunha. Portanto, eu acho que é provavelmente a grande iniciativa editorial deste ano. Com uma oferta a todas as bibliotecas públicas. E com oferta a bibliotecas públicas e, portanto, parece-me que é uma iniciativa são de os 9 romances. São os 9 romances reunidos num único volume. Num único volume e pronto. E lá está. Mesmo se as pessoas começarem a ser atacadas, tal como sugeriu o Ricardo Araújo Pereira, podem usar e agredirem-nas com esse tijolo. Está concluída mais uma reunião do Governo Sombra, desta vez em direto do grande auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Obrigado a todos. Para a semana voltamos no formato normal, já sem esta plateia repleta. Obrigado.